Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 88. Nós vamos fazer a leitura desse salmo e após a leitura nós vamos ser edificados com mais uma canção do coral de título Bênção. Esse salmo também será o salmo sobre o qual nós vamos meditar nessa noite. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura? A Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas? E a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sobre o peso dos Teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passam as Tuas iras, os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas.
Quero chamar aqui à frente as crianças, que hoje vão ter o seu culto infantil. As crianças também vão ter um momento de meditação e reflexão na palavra de Deus, não é verdade? Mesmo ali na salinha com os professores, falando na linguagem delas apropriadamente, eles vão meditar na palavra do Senhor. E meus irmãos, vocês também são meus amores, né? O objetivo hoje de nós aprendermos que nós possamos ter fé no amor, na paz e na luz de Deus, mesmo diante do dia mais terrível e mais sombrio das nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque agora vamos ouvir a Tua palavra, não simplesmente palavras faladas, mas o sopro do Teu Espírito falando aos nossos corações. Porque já temos lido a Tua palavra, Senhor Deus, e certamente o Senhor já tem falado conosco. Abençoa-nos nesse momento para que sejamos como um solo fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Assim nós e essas crianças também, e que a palavra possa frutificar em meio às nossas famílias, no meio da nossa igreja, no meio da nossa comunidade. Oramos assim, Senhor, confiando na Tua luz, na Tua paz e no Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos meditar nesse salmo, e eu quero meditar nesse salmo com você, diante de uma reflexão, diante de uma pergunta. E eu quero perguntar a você, você já esteve diante da sombra da morte? Da angústia da morte? Você já esteve face a face com a morte? Não estou falando aqui simplesmente de um perigo breve, passageiro, eu estou falando de uma morte perseguidora. Você já esteve contemplando a vida de uma outra pessoa em situação de morte? E não apenas em situação de morte, mas numa angústia tão terrível, que você ficava absolutamente transtornado e constrangido, sem saber sequer, mesmo sendo um cristão, o que dizer para essa pessoa? Você já esteve diante de um sofrimento que a sua teologia não dá conta de explicar, mesmo você sendo um presbiteriano? Irmãos, nós estamos diante do salmo mais sombrio de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. E o tema do sermão de hoje é a canção do fiel em aflição mortal. Primeiramente, eu quero explicar algumas coisas aqui para você sobre esse salmo. Esse salmo, ele é uma música. Todos os salmos são músicas, né? Isso que nós temos aqui no livro de Salmos, ele é um inário. Assim como você tem o Novo Cântico nas suas mãos, assim é o livro dos Salmos. Essas músicas, elas foram feitas para ser cantadas. Então aqui nós temos duas coisas muito importantes, e você tem que ter isso em mente sempre que você lê os Salmos. O Salmo tem o objetivo de ensinar você alguma coisa. Ele vai transmitir conhecimento, informação, encorajamento para o seu coração. Mas sendo ele uma música que foi feita para ser cantada por você, ele não é apenas isso. Os Salmos também são uma santa expressão. Então, o Salmo não foi feito apenas para aprender. Às vezes, o que você lê no Salmo, você já sabe. Ele também foi feito para você declarar isso perante Deus. Como que eu posso declarar ao Senhor meu momento de alegria pela salvação? Nós temos exemplos aqui. Como eu posso declarar ao Senhor de maneira santa a minha queixa diante da angústia? Nós temos aqui. Então, nesse Salmo, nós aprendemos a aprender, mas também a expressar. Porque essa é a característica da música. Expressar-nos profundamente ao Senhor. Também quero falar com você a respeito da estrutura desse salmo, como vocês podem ver. Irmãos, esse salmo foi escrito por um hebreu há cerca de 3.000 anos atrás.
E eles tinham estruturas poéticas muito curiosas que nós não usamos aqui no Brasil no século XXI. Então, o que é uma estrutura comum do século XXI? Por exemplo, um verso rima com o outro verso rima com o outro. Eles também tinham isso, né? Mas, assim como essa estrutura, eles tinham também outra, que é chamado de quiasmo. Então, eu vou explicar rapidamente para você o que é um quiasmo. O quiasmo é quando você tem uma série de informações paralelas. Então, a primeira informação, ela se repete no final. Então, o primeiro está em paralelo com o último. A segunda informação está em paralelo com o penúltimo. A terceira informação está em paralelo com o antepenúltimo. E assim as informações do Salmo vão caminhando para o centro dele. E a informação mais importante está no centro. Aqui nós estamos diante de uma estrutura de quiasmo. Nós temos 3 quiasmos nesse Salmo. O primeiro, como vocês podem ver, é aquele A, B, A, né? Nessa estrutura que vocês estão vendo aí. Depois nós temos uma outra estrutura, C. Todo esse miolo aí que você está vendo em verde é a parte mais importante. É a parte das perguntas, aquelas várias perguntas que ele faz. E a pergunta do meio também está em estrutura de quiasmo, ela é a mais importante. E depois desse, nós temos um outro quiasmo, que é um reflexo do primeiro. Só que esse quiasmo, que é um reflexo do primeiro, tem uma característica curiosa. Ele está incompleto, por uma razão que nós vamos entender depois. Ele está A, B, e o último A desapareceu. E é por isso que quando você lê esse salmo, ele termina de um jeito que parece estranho de um salmo terminar. Para longe de mim afastaste o amigo e o companheiro, meus conhecidos são as trevas. Que emocionante, não? Não parece tão encorajador, mas você vai entender melhor a estrutura desse salmo conforme nós expormos. Então, meus irmãos, nós temos que cada parte dessas, A se repete várias vezes no salmo, B se repete várias vezes, C também se repete várias vezes, e cada uma dessas é um dos nossos pontos do sermão de hoje. Meus irmãos, esse hino, ele é o hino mais sombrio da Escritura. Por quê? Nós temos muitos salmos de lamento e clamor ao Senhor na Escritura. Nós temos muitos salmos em que a pessoa fala, Senhor, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, mas você sempre tem algumas notas de esperança. Por exemplo, mas eu descanso e confio no Senhor, Ele é a minha salvação, Ele vai me redimir da cova, Ele vai me tirar do lamaçal. Sempre tem uma frase de esperança a respeito de uma salvação do Senhor que é certa. Esse salmo não tem. A única coisa positiva que tem nesse salmo é a quem ele está clamando. E a insistência dele em clamar. Ele está clamando a Deus, que é um Deus que salva, e ele insiste em clamar. Apenas isso. No restante, nós estamos diante de um sofrimento muito grande. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa canção, a canção do fiel em aflição mortal, ela expressa clamor. E sendo assim, ela nos ensina a clamar. Meus irmãos, reparem como começa esse salmo. Ó Senhor. Aqui você vai ler na sua Bíblia Senhor, e todas as letras estão em maiúsculo, porque essa é a maneira como a versão brasileira resolveu traduzir essa palavra. Na verdade, aí está escrito Yahvé, o nome de Deus, o nome que significa eu sou. Quando Deus apareceu para Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito, ele disse, eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Diga a eles que eu sou te enviou. E foi debaixo desse nome que o Senhor não só salvou Israel, mas fez uma aliança com eles. A aliança que revelava um pouco mais a respeito do Messias, o libertador, através da Páscoa, do sacrifício, que muitos de vocês conhecem muito bem. Quando esse salmista está falando, ó Senhor, a primeira coisa que esse salmo nos ensina é que em tempos de profunda aflição, uma aflição mortal, você não se dirige para si mesmo. Você não fala consigo mesmo, simplesmente. Você não se dirige simplesmente para seus companheiros e amigos. Você não se dirige simplesmente para a literatura, para a sabedoria popular. Você se dirige diretamente ao Deus da aliança. Esse Deus que faz uma aliança de salvação conosco e você clama a Ele. Em primeiro lugar, ele expressa clamor ao Senhor, a esse Senhor que é Salvador. Pode parecer óbvio, mas não é.
Meus irmãos, talvez você conheça situações em que se aplica isso que eu vou dizer para vocês. Tem pessoas que mesmo diante da mais terrível aflição, mantêm o coração endurecido. Tem pessoas que descem a cova com o coração endurecido contra o Senhor, confiando em falsas crenças, falsas promessas, preferindo às vezes até mergulhar no desespero do que clamar ao Senhor. Quantas pessoas diante de uma aflição mortal não começam a clamar a elas mesmas, conversar com elas mesmas, e encontram na sua vida uma única solução: o suicídio. Terminar com suas próprias vidas. Quantas pessoas, muitas vezes até convertidas, que têm sofrido na sua vida, e Deus quer que por meio do sofrimento essa pessoa se achegue a Ele, mas essa pessoa insiste em não clamar ao Senhor. Insiste em não buscar a palavra do Senhor, em não orar, em não rasgar o coração diante de Deus. Se contenta apenas em sofrer. Mas esse cântico nos encoraja o contrário. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Ele fala isso também, ele repete isso, né? No versículo 9, no versículo 13, e ele sempre repete em cada uma dessas partes em que aparece o trecho do clamor, que seria a parte A que eu falei para vocês, sempre aparece o nome do Senhor, o Deus da aliança, escrito dessa maneira. Dessa maneira. Mas outra coisa que aparece em todas essas partes é a insistência, a perseverança com que essa pessoa está buscando ao Senhor. Essa pessoa não está simplesmente fazendo uma oração quando ela pode. Essa pessoa não está simplesmente orando quando dá tempo. Ela não está simplesmente orando enquanto caminha em direção à padaria, orando enquanto dirige no carro. Essa pessoa está parando tudo o que ela está fazendo para durante muito tempo clamar exaustivamente diante do Senhor. Muitas vezes por causa do nosso pensamento moderno, né, como nós aprendemos aqui outro dia, nós achamos que é uma questão de 0 e 1, sim e não, é como ligar uma chave. Eu falei para Deus, Deus já sabe. Meu irmão, Deus sabe antes de você falar. Deus quer, ouça meus irmãos, Deus quer que você insista, que você persevere perante Ele em oração. O nosso Senhor Jesus Cristo traz uma revelação muito plena acerca desse assunto, ao nos contar a parábola do juiz iníquo. Em certa cidade, disse Jesus, havia um juiz que não temia o Senhor e não fazia o que era reto. Mas naquela mesma cidade, havia também uma viúva muito pobre, que estava sofrendo uma causa na justiça. E ela precisava de justiça. Ela estava sendo oprimida. E ela clamava insistentemente na porta daquele juiz, persistindo muito pela justiça dela. E aquele juiz disse o seguinte: ora, eu não temo ao Senhor. E também não tenho um procedimento reto e justo perante o Senhor. Mas como essa mulher insiste muito, eu vou atender o que ela está falando. E o Senhor Jesus disse: meus irmãos, se esta pessoa iníqua, ímpia, soube atender o pedido dessa viúva porque ela insistia muito, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará aquilo que vocês pedirem. Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, existem coisas que Deus não quer, voluntariamente Deus não quer dar para você imediatamente. Vamos fazer uma lista, né? Existem coisas que Deus quer dar para você sem você pedir. Existem coisas que Deus quer dar para você assim que você pedir. Existem coisas que Deus quer dar para você apenas depois que você persistir muito, e Ele não vai dar enquanto você não persistir muito, Ele não vai dar. E existem coisas que depois de você persistir muito, Ele vai dizer: meu filho, eu não vou dar. Mas como você descobre cada uma dessas coisas? Deus não dá informação para você antes, Ele dá depois. Porque clamar ao Senhor envolve seu relacionamento com Deus. Clamar ao Senhor tem a ver com o relacionamento que você vai construir com Ele. Você vai ter que descobrir. Deus não vai falar. Deus não vai falar. E por meio desse clamor e dessa persistência, Deus vai lapidar o seu coração. Deus vai moldar o seu caráter. Deus vai te fazer mais parecido com Jesus. Meus irmãos, Jesus diante da cruz,
Não tinha como Jesus escapar da cruz. Mas o que ele fez? O nosso Senhor Jesus Cristo, que é maior do que nós, ele clamou ao Senhor: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele clamou apenas uma vez? Ele clamou muitas vezes. E ele chamou os seus amigos, os apóstolos: irmãos, insistam comigo em oração, porque eu estou aflito e angustiado. Se o nosso Senhor, diante da cruz certa, clamou ao Senhor, por que tantas vezes nós endurecemos o nosso coração e queremos simplesmente nos contentar com a realidade? Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nas diversas vezes em que isso se repete, ele fala de insistência. Repare as expressões poéticas. Dia e noite, versículo 1, clamo diante de ti. Versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. Isso aqui no original está escrito mais ou menos assim: os meus olhos secaram, eu não tenho mais lágrimas diante do Senhor. Dia após dia, está vendo a persistência? Dia após dia, venho clamando a ti, ó o nome de Yahvé aqui, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Aqui uma tradução melhor, irmãos, isso aqui é como aquelas folhas que se espalham no chão com o vento, que se esparramam pelo chão. Esparramar é uma expressão interessante em português para traduzir. Ele não está clamando assim, ele está clamando com o rosto colado no chão e as mãos coladas no chão diante do Senhor. Ele fala: Senhor Deus, a cada dia eu venho esparramando as minhas mãos diante do Senhor e os meus olhos já secaram de tanto chorar. Repare no versículo 13, eu clamo a ti, Senhor, por socorro, antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. O sol não nasceu, o período da oração ainda não aconteceu, e ele já está orando lá. Antes do momento de oração, ele já está orando. Diante da angústia, você tem buscado ao Senhor assim, dessa maneira? Esse cântico nos convida a viver isso e a expressar isso. Ao Senhor e com perseverança. Mas, irmãos, ele trata de uma segunda realidade, que ele coloca entre os dois as. Ele fala a respeito de reconhecer diante de Deus. Reconhecer duas coisas. A primeira coisa que ele quer reconhecer diante de Deus é a realidade da situação dele. Eu quero chamar a sua atenção para duas maneiras poéticas como ele expressa a realidade dele. São duas situações diferentes, que mostra que essa poesia não fala a respeito da circunstância específica de uma pessoa, mas de circunstâncias de nós todos, circunstâncias que se assemelham a essa. A primeira situação que ele dá é de um ferido de guerra, e ele começa a fazer uma escada que vai descendo. Ele fala assim: olha, eu sou como aquele que já é contado, eu sou como aquele que vem se abeirando à morte, ou seja, eu estou num risco iminente de morte. Não, eu sou como aquele que já está sendo considerado como os que morreram. Eu não morri, mas na contagem já me contaram com os mortos. No 4. Depois, não, eu sou como aquele que já foi jogado entre os mortos. Tem aquela cova coletiva da guerra, quando as pessoas morrem na guerra, já me jogaram lá porque falaram: esse aí não tem jeito, joga ele na cova, não tem o que fazer. Depois ele fala: não, eu sou como aqueles que já estão enterrados, jazem na sepultura. Depois ele fala: não, Senhor, eu sou como aqueles que estão enterrados e aqueles de quem o Senhor não se lembra mais e que foram absolutamente desamparados das tuas mãos. Olha a coragem do poeta. Meu irmão, você tem coragem na tua intimidade com o Senhor de falar: Senhor, eu sou como aquele que foi desamparado das tuas mãos. Eu estou desamparado. Na nossa oração, o Senhor nos convida a expressar sentimento. E muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos desamparados da mão do Senhor. Falando: Senhor, eu sou como aqueles que o Senhor se esqueceu por completo. E ele conclui falando: o Senhor me colocou na mais profunda cova. A correlação, a outra parte B, está no versículo 15. Ele fala assim: ando aflito e prestes a expirar desde moço. É totalmente diferente. A primeira ilustração é como um homem que está na guerra, e se você está na guerra e você foi ferido de uma determinada maneira, não tem o que fazer por você. As pessoas não vão poder te ajudar, não vão poder te socorrer,
é capaz delas morrerem tentando te ajudar. Então, muitas vezes isso acontecia mesmo, eles pegavam o cara e jogavam na cova, não tinham o que fazer, a guerra tinha que continuar. Esse outro exemplo é o exemplo de uma pessoa que desde a infância, desde a mais tenra idade, sofre de uma doença mortal. Uma pessoa que vem morrendo desde a mocidade. Você já conheceu uma pessoa que vem morrendo desde a mocidade? Você já conheceu uma pessoa que a expectativa dela de vida é 14 anos, 17 anos, alguns 30 anos? Você já conheceu uma pessoa que tem uma doença crônica, que nunca vai abandonar ela? Nunca. Que todos os maiores especialistas do mundo falam, não tem cura. Não tem cura. Essa pessoa anda de médico em médico, de doutor em doutor. Às vezes essa pessoa participa de, como se fossem recursos experimentais. Olha, surgiu um recurso experimental na Europa, surgiu um recurso experimental na África do Sul. A pessoa pega o que resta do dinheiro dela, bota naquilo e não dá em nada. O que você fala para uma pessoa assim? Esse salmista compara a condição dela com esses dois homens, o ferido de guerra e aquele que vive morrendo desde a mocidade. Irmãos, parece óbvio, mas não é. Quantas pessoas não endurecem o coração diante de Deus e falam, eu estou bem. Eu estou bem, não, eu estou bem. Meu irmão, às vezes a gente não está bem. Não, tem que pensar positivo, né? Aquela coisa, não fica assim, não, você é tão linda, né? Não, irmãos. Às vezes, o dia mais terrível da nossa vida chegou. E a gente fica tentando disfarçar. Disfarçar para os outros, disfarçar para Deus, disfarçar para nós mesmos. E às vezes isso aqui não é simplesmente uma condição do corpo. Às vezes isso é uma condição do espírito. Quantas pessoas aí fora não estão carcomidas de pecado? Não estão destruídas no vício, destruídas na imoralidade, desmoralizadas por elas mesmas. E elas não chegam ao Senhor, Deus da aliança, para admitir a sua situação. Quantas vezes nós não vemos pessoas em situações assim e não reconhecemos que essa pessoa está carcomida de pecado? Talvez porque é uma pessoa querida, talvez porque é um exemplo para nós e nós não queremos reconhecer a realidade. Mas o Salmo nos convida a expressar com toda a intensidade e verdade a realidade e condição do homem. Mas ele também nos ensina a reconhecer, e essa parte é difícil, a soberania do Senhor. Olha a fé desse salmista, olha a fé do cântico. 6. Puseste-me na mais profunda cova. Quem me colocou na cova? Deus. Olha o versículo 14. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Olha a continuação do texto anterior ali. Sobre mim pesa a tua ira. Sobre mim pesa a tua ira. Verso 16. Por sobre mim passam as tuas iras. Estão vendo o paralelo? Olha o final do 7. Tu me abates com todas as tuas ondas. Olha o versículo 16, o final. Os teus terrores deram cabo de mim, os teus terrores me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Existe um paralelo muito nítido aqui na parte B, muito nítido das duas partes. E aqui ele está usando esses exemplos todos, ele está falando, Senhor, é o Senhor que está pesando a mão sobre mim. O Senhor está com ira pesando a mão sobre mim. Por que, Senhor? Por que eu? O que eu fiz? Eu não te pedi perdão, será que o Senhor não me perdoou? Será que o Senhor está me provando? Mas eu estou à beira da morte, não tem esperança para mim. O que o Senhor quer ensinar para uma pessoa que não tem esperança? Ele reconhece que é o Senhor. Essa linguagem de as tuas ondas passam sobre mim é muito interessante. Eu não sei se você já se afogou no mar, eu já. E é uma experiência muito interessante. Você está na água e às vezes vem uma onda e acontece alguma coisa, você se afoga. E se você se afoga e você é uma pessoa muito leve, como eu era, uma criança ali de 9 anos de idade,
né? Imagina eu, né, com 9 anos de idade, eu era bem leve. E você se afoga, qual que é o problema de você se afogar no mar? Às vezes você olha para cima e você vê a onda vindo, é desesperador. Você vê um tubo passando em cima de você. E quando ele passa, por mais que ele passe longe, ele te empurra, ele te empurra para baixo. E você bate no banco de areia embaixo, e você tenta subir e já vem outra onda. E te empurra para baixo. E você nunca consegue chegar na superfície, você não consegue respirar. E qual que é o teu medo? Vai passar uma onda atrás da outra, e eu vou morrer aqui. Naquele dia, eu lembro nitidamente de pensar, eu vou morrer aqui. Eu não lembro o que aconteceu, eu acho que eu consegui subir sozinho. Em uma das vezes, né? Mas eu realmente achei que eu ia morrer ali. A angústia dessa pessoa é assim, é uma coisa atrás da outra. É uma paulada atrás da outra, eu não vou sobreviver. Senhor, eu estou morrendo. Será que o Senhor não está ouvindo a minha oração? Eu estou morrendo. Eu vou morrer, já é certo. Por que o Senhor faz isso comigo? E o último paralelo, versículo 8 e o 18. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para eles. 18. Para longe de mim afastaste o amigo e o companheiro. Os meus conhecidos, ou seja, os meus companheiros, são as trevas. Essa expressão de atribuir toda a autoridade ao Senhor sobre coisas ruins que acontecem na nossa vida, não é novidade na Escritura. Nós temos o exemplo de Noemi, quando Noemi voltou de uma grande aflição, e ela vinha, né, da cidade da terra de Moabe para a terra de Israel, e as amigas dela chamavam ela de Mara, e ela falava assim, não me chamem de Noemi, e ela falava, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque a mão do Senhor me afligiu. Ela falou isso quando os seus 2 genros morreram, seu esposo morreu também. Nós temos o exemplo de Jó. Assim que aconteceram todas aquelas desgraças sobre a vida de Jó, Jó não sabia de nada do que estava acontecendo no céu. Mas qual foi a declaração de fé de Jó? Você sabe de cor? O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele atribuiu ao Senhor e bendisse o nome do Senhor. Irmãos, quando Jonas estava naquele barco, no meio da tempestade, ele tinha plena convicção. Quando os marinheiros perguntaram, ele falou, não se preocupe, eu já sei o que está acontecendo. É o meu Deus que me trouxe para cá. A teologia da prosperidade, ela não poderia estar mais enganada, meus irmãos. Tudo de bom que acontece na sua vida, vem pela mão do Senhor. Amém? Tudo de ruim que acontece na sua vida, vem pela mão do Senhor. Amém? Seja pela mão do ímpio, seja pela mão do justo, seja pelo que for. Deus opera sobre a nossa vida e esse cântico nos chama a esse reconhecimento. Jesus Cristo, quando estava pregado na cruz do Calvário, nosso mestre que é maior do que nós, sendo morto, acusado injustamente, carregando sobre ele o peso dos nossos pecados, ele atribuiu ao Senhor e questionou o Senhor, falando, Deus meu, por que me desamparastes? O nosso Cristo, o nosso Salvador. E ele não só atribui ao Senhor, mas ele tem a audácia de questionar o Senhor. E é sobre isso que nós vamos ver na próxima parte. A canção do fiel em meio à aflição mortal expressa questionamento. Irmãos, nós temos que aprender a questionar o Senhor. Mas não questionar ao Senhor de maneira pecaminosa. Questionar ao Senhor de maneira santa. Abrir nosso coração com toda a sinceridade diante de Deus. Isso é um nível de profundidade, de comunhão com o Senhor que você precisa alcançar. E esse salmo, no meio dele, na parte mais importante dele, eu quero que você imagine esse salmo como um vórtice que vai apontando para o meio. E ali no meio está o questionamento. Ali no meio está o questionamento. E esse questionamento é santo, irmãos, é muito santo. Olha o que ele fala aqui a partir do verso 10. Olha para o verso 10 e para o verso 12, eles são iguais. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Aqui prodígios, a palavra na verdade seria a mesma que maravilhas, tá bom? É a mesma palavra. Então ele está falando de maravilhas e maravilhas.
Está falando, Senhor, os mortos não conhecem as tuas maravilhas. Ele está querendo dizer, falando, Senhor, depois que eu morrer, como é que o Senhor vai fazer justiça à minha causa? Senhor, depois que eu morrer, como é que o Senhor vai fazer as pessoas louvarem a tua santidade? Porque eu sou o teu eleito, o teu escolhido. Quem vai estar jubilando vão ser os ímpios que estão me perseguindo. Irmãos, aqui nós percebemos uma demonstração de fé muito grande. Nós estamos aqui na metade da revelação. Eles não têm a revelação de Cristo ainda. O que essas pessoas pensam acerca da vida? Eles pensam na teologia da retribuição. Aqui se faz, aqui se paga. E essa teologia, ela tem muito de verdade nela. O Senhor nos ensinou essa teologia. O Senhor abençoa aqueles que lhe são fiéis. O Senhor abençoa aqueles que são sábios e Ele abençoa aqueles que são justos. Deus construiu a vida dessa maneira. Se você for uma pessoa correta, você vai prosperar muito na sua vida. Esse é o comum de acontecer. Se você for uma pessoa ímpia e má, o mal é autodestrutivo. O seu próprio mal vai acabar com você. Só que ao mesmo tempo, Deus falava assim, eu sou 100% justo e eu dou sempre a cada um segundo as suas obras. Até aí tudo bem. Só que as pessoas olhavam em volta e elas viam pessoas perversas morrendo de velhas, dentro de uma mansão. E via pessoas justas morrendo na flor da idade. E a teologia delas não dava conta de explicar. Mas elas sabiam de uma coisa, eu confio na justiça e na santidade de Deus. Eu não sei dizer como, mas de um jeito que eu não sei explicar, Deus vai me fazer justiça, ainda que seja depois da morte. Deus vai me fazer santo como Ele prometeu, ainda que seja depois da morte. Eles acreditavam em alguma coisa depois da morte, mas eles não tinham os detalhes disso. Essas dúvidas sinceras estão expressando a limitação teológica do profeta. Então, esse questionamento nos ensina a ser sinceros diante de Deus. Meu irmão, quando a sua teologia não der conta, fala para Deus. Fala, Deus, não faz sentido. A conta não bate. A conta que eu aprendi até aqui não bate. Mas ainda assim, qual que é a preocupação dele? A preocupação dele não é assim, Senhor, eu estou sendo injustiçado. Senhor, e a coisa, a bênção que o Senhor prometeu? Sabe qual que é a preocupação dele? É a tua justiça. O teu louvor. Ele está preocupado com o que vai ser dito do nome do Senhor. Mas não só do que vai ser dito do nome do Senhor por aí, o que vai ser dito do nome do Senhor sobre a vida dele. Como que ele vai refletir a glória desse Deus que é santo depois de morto? Irmãos, o questionamento não diz respeito a uma vida confortável na terra simplesmente, mas diz respeito à promessa de Deus, de que Ele criou você para refletir a sua glória. Ele fala, Senhor, eu morri e não deu para refletir a sua glória. O que vai ser de mim? E aí nós chegamos no cerne do Salmo, no versículo 11, será proferida a tua bondade na sepultura e a tua fidelidade nos abismos? Bondade aqui é uma palavra que muitas vezes no Salmo, na nossa Bíblia, na Ara, é traduzido como misericórdia, outras vezes é traduzido como amor, outras vezes é traduzido de outras formas. Essa palavra é a famosa palavra hesed, ou hesed, né? Hesed é uma palavra difícil de traduzir. Uma boa tradução para essa palavra seria o amor de Deus, o amor pactual de Deus para com o seu povo. Ele fala, Senhor, o que vai ser feito do teu pacto? O que vai ser feito da tua aliança? Porque o Senhor tem uma aliança comigo. O sangue foi derramado por mim. A promessa do descendente, eu criei na promessa do descendente, mas eu não vivi para ver a minha libertação. Eu criei no Messias, mas eu não vivi para ver o Messias. O que vai ser feito da tua aliança comigo, Senhor? E esse salmo, meus irmãos, nos ensina a fazer esse tipo de questionamento ao Senhor. Quando? No dia mais sombrio e tenebroso da sua vida. Irmãos, muitos homens, você pode ler a Bíblia, muitos deles fizeram esse tipo de oração. Leia Jó. Esse texto parece ter sido escrito por Jó, inclusive. Afastaste de mim os meus companheiros, né?
eu me tornei abominável para os meus companheiros. Tem partes aqui que parecem ter sido tiradas de Jó. E Jó fala desse jeito com Deus: Senhor, e o teu amor por mim, o teu pacto? Nós temos outros homens, mas especialmente nós temos que nos identificar sendo esse homem e clamar ao Senhor dessa maneira. Não simplesmente com interesse egoísta e pessoal, um clamor de si para si mesmo, pelo seu conforto e por um conforto simplesmente moderno e carnal. Não, eu tenho que clamar: Senhor, quem sou eu na tua aliança? Como vai se manifestar em mim a tua salvação no meio dessa aflição mortal? É assim que, na verdade, conclui-se esse salmo. É no meio dele, nos ensinando a ser honestos, sinceros e rasgar nosso coração perante o Senhor. Assim, meus irmãos, nós temos pelo menos 3 lições muito importantes nesse salmo. A primeira delas é que essa canção fala ao fiel em sofrimento. Naquele dia que você estiver angustiado, lembra que existem trechos na Bíblia que te convidam a ser sinceros, a se dirigir ao Senhor, a reconhecer a sua condição e a clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor se lembre do pacto com você. Em segundo lugar, esse salmo ele fala ao fiel em missão. Meus irmãos, existem pessoas nessa condição. Existem pessoas que já nasceram morrendo e não tem quem dê resposta ao sofrimento deles. Existem pessoas que estão à beira da morte e os filhos de Deus são chamados a ir a esses lugares, segurar na mão dessas pessoas e falar: existe um Deus de aliança. E esse Deus quer fazer uma aliança com você por meio do sangue do seu filho. Sabe, meus irmãos, esse salmista ele não tinha a revelação toda, mas nós temos. Havendo Deus, diz em Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos tempos tem falado a nós por meio do Filho. Cristo se revelou para nós, nós conhecemos a salvação de maneira completa e plena. Nós podemos levar essa salvação a essas pessoas. E confie, creia, muitas delas vão entregar a vida para Jesus. E muitas delas você vai poder encontrar no céu. Se engaje na missão, alcance aqueles que sofrem, alcance os doentes e enfermos com a mensagem da sua salvação. Porque muitas pessoas estão passando pelo dia mais sombrio da vida delas, mas elas não têm um Yahvé a quem clamar. Em terceiro lugar, essa canção fala ao ímpio em sofrimento. Se você tem sofrido, se você está angustiado, perturbado no seu coração, ouça a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Reconheça a sua situação e corra ao único que pode te salvar. Lembra do salmista que fala: clamei ao Deus da minha salvação. Ó Senhor, Deus da minha salvação. Não procure outras maneiras de se redimir, de se salvar, de explicar a vida. Deixe que Deus explique para você a vida e a morte, e também a ressurreição dos mortos. E se converta, e entregue seu coração ao Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, Deus da nossa salvação, ouve-nos quando clamamos a Ti, Senhor Deus. E que o nosso coração, Senhor Deus, seja pleno em clamar ao Senhor. Nos ajuda a insistir, nos ajuda a persistir e perseverar diante do Senhor. Senhor, o que será da nossa aliança contigo? Será, Deus, que nós vamos finalmente abandonar aquele pecado que nos persegue? Será, Deus, que a nossa vida finalmente vai ser reluzente como a luz de Cristo? Será, Deus, que aquele sofrimento, aquela angústia vai passar ainda nessa vida? Ó Deus, nos faz conhecer mais da Tua salvação, nos faz entender quem o Senhor é e clamar ao Senhor. E levar essa palavra àqueles que sofrem angustiados, Deus, porque nós queremos contar ao mundo a salvação que o Senhor nos deu. Clamamos assim a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.